seja bem feliz e unida, agradecer a Ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, é a boa nova ao mundo anunciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a você que para um pouquinho às 6 horas da manhã para ouvir a palavra de Deus, meditar, enfim, rezar conosco a palavra de Deus. Comunidade em oração. Agradecemos a rádio que nos... E também os meios de comunicação, YouTube, que transmitem esta reflexão do Evangelho, a Rádio Nova Onda e também o YouTube e as redes sociais que transmitem para que você possa acompanhar da sua casa, do seu carro, do seu trabalho, enfim, de onde você estiver, acompanhar a reflexão do Evangelho do dia. Vamos ouvir hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, o capítulo 15, versos de 1 a 3 e depois de 11 a 32. É a parábola do filho pródigo ou do pai misericordioso, como é chamado hoje, né? Vamos ouvir então com atenção. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai nele um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei-o no novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde.
Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado? Então o pai lhe disse: filho, tu estás comigo sempre, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Gente, Jesus é extraordinário, não é? Como ele conta as parábolas, comparando o reino de Deus com as coisas aqui desta terra. Eu tenho dito a vocês que Jesus não se formou em universidade, não. Jesus estudou com a vida. Jesus estudou com as plantas, com as pessoas, com a natureza, com as histórias que dizem aos estudiosos que Maria contava para ele quando ia fazê-lo dormir, essas histórias que ele ficava meditando e depois usou para pregar o Evangelho. E ele conta essa história, então. Era chamada essa história de filho pródigo, mas depois os estudiosos disseram que seria melhor que a gente chamasse essa parábola de pai misericordioso, porque na realidade o que Jesus está querendo nos mostrar é a misericórdia de Deus e como Deus age com as pessoas, com seus filhos e filhas. Então ele conta essa parábola. O filho somos nós, que Deus nos enche de saúde, de bens, de sabedoria, de inteligência, vista, pernas, mãos, coração, enfim, tudo para trabalhar, língua para falar, enfim, nos enche de bem, mas tudo dele. E às vezes a gente usa essas coisas que Deus nos... Quem somos nós para fazer um órgão nosso? Nada, né? A gente já recebeu tudo de Deus. Então, a gente usa os bens que Deus nos deu, às vezes esquecendo que foi Ele que nos deu. Ao invés de louvar a Deus, a gente usa para falar bobagem. Às vezes a língua, a boca que Deus nos deu, a cabeça, as mãos, os pés, enfim, tudo que Deus nos deu, a gente esbanja. E nem se lembra de louvá-lo, de agradecê-lo por tudo de bom que nos deu. Então ele diz, o Pai é Deus. E nós somos esses filhos que muitas vezes somos o filho pródigo. Mas ele estava falando ali especificamente para os mestres da lei, os fariseus, que instruía o seu povo, o povo de Deus, que devia ter feito o seu trabalho para chegar até nós. Mas não entendem a lei de Deus, não querem entender. E vem Jesus então para viver a lei de Deus e ensinar como se vive a lei de Deus. Então, ele conta essa parábola dizendo, Deus é assim, por quê? Por quê que ele estava falando isso? Porque os fariseus criticavam Jesus porque ele vivia no meio dos pecadores, os ladrões, as prostitutas, os pobres.
pessoal que não tinha instrução. Jesus estava ali no meio deles, ensinando, fazendo gente mudar de vida. Não é que Jesus estava lá para apoiar as coisas erradas que eles faziam, não. Jesus não apoiava não, mas queria que eles mudassem de vida e fizessem o bem. Deixem de fazer o mal, façam o bem. E era isso que Jesus queria que o pessoal entendesse. Também, aqueles chefes, deixassem de explorar o povo, deixassem de ser orgulhosos, para guiar o seu povo, mas não fica aproveitando e criticando os pecadores. Mas ele conta então essa parábola para dizendo, quando um pecador volta, é como aquele filho que volta. Tem muita coisa que a gente pode meditar sobre essa parábola aqui de Jesus, mas o nosso tempo é pouco. Então, eu acho que nós devemos pegar essa parábola e refletir em casa. Que tipo de filho estou sendo eu? Ou que tipo de pai estou sendo eu também? Com meus irmãos, com minhas irmãs, com meus filhos? Como é que eu trato meu irmão, minha irmã, principalmente os pecadores? Será que eu recebo bem aqueles que estão fazendo as coisas erradas e quando chega até mim, eu os amo? Eu procuro acolhê-los bem para que eles mudem de vida? Às vezes não, às vezes só sabemos criticar, condenar. Às vezes nós somos o filho pródigo, às vezes nós somos o filho mais velho também, que começa a reclamar de Deus, porque eles ficavam orgulhosos, achando que era melhor do que os outros que estão fazendo as coisas erradas. E Jesus diz, vocês ficam orgulhosos, ao invés de ficar felizes de eu estar cuidando dos pobres e eles mudando de vida, vocês estão me criticando. Falavam com aqueles chefes, né? Vocês estão me criticando, querendo me matar, porque eu estou com os pecadores, eu estou tentando mudar a vida desse povo, abençoando, amando, para que eles mudem de vida. Não estou criticando ninguém, pelo contrário, estou lutando para que eles melhorem, para que tornem pessoas boas. Agora é interessante porque a gente meditar em nós mesmos, e naquele pai que é Deus, e que o pai não foi atrás do filho também não. Quer fazer coisa errada, faça. Você vai se dar mal. Mas vai, você quer ir, vai. Use os bens que eu te dei, a boca, o dinheiro, os bens, a terra, a casa, o carro que te dei. Use. Mas em prol do seu irmão, para ajudar o seu irmão, não abuse dessas coisas não, porque é de Deus. E às vezes a gente fica orgulhoso, faz igual aquele filho, né? Aquele filho mais velho, mas o pai não foi atrás não, viu? Você quer fazer coisa errada, faça. O pai ama, o pai é apaixonado pelo filho, mas quer fazer coisa errada, faça. Eu estou esperando você voltar. O pai parece que ficava olhando lá na estrada, ele vai voltar, meu filho volta, minha filha volta, ela anda fazendo coisa errada, eu dei tanta coisa boa para ela, e ela anda usando mal essas coisas que eu dei, é minha herança que ela está gastando. Às vezes usa aquela boca que eu dei para falar mal dos outros, para xingar, esquece de rezar, de me agradecer, não faz nada de que presta com as suas mãos, só fazendo coisa errada, usa sua cabeça, seu coração só para odiar, para falar mal dos outros, e está gastando meus bens. Mas eu vou esperar, quem sabe ela volta um dia, ele não foi lá buscar não, não foi buscar não, se deu mal. O sujeito vai comer lavagem de porco, é terrível para eles, porque porco é um bicho excomungado para o judeu. Passa mal. O pai foi atrás? Não. Deixa ela sofrer. Está sofrendo. Quem sabe ela volta. Quem sabe ele volta. Fica olhando agora. Quando o filho volta, ele vê de longe. E aí
também não vai chamar atenção, não vai colocar o dedo no nariz. Está vendo, seu vagabundo, eu sabia que você ia acabar com tudo que era nosso, e agora você está voltando. Não, o pai não. Não, pelo contrário, o pai fica muito alegre quando o filho volta, e faz festa. E o outro fica com inveja, o filho mais velho fica com inveja. Mas o pai disse, é por isso que esse pecador voltou, essa pessoa voltou para a igreja, voltou a fazer o bem. Eu estou feliz da vida. Por isso que eu estou fazendo essa festa para ele, porque eu fiquei esperando aqui, não fui buscar não, ele não tinha entendido ainda. A hora que ele entender e voltar, eu estou aqui de braços abertos para recebê-lo. Então é assim, agora é tempo da quaresma, é tempo da gente se arrepender. A igreja está aí, os padres estão atendendo, eu atendo aqui na paróquia hoje, na sexta-feira, eu atendo na parte da manhã e da tarde, estou atendendo na quinta, na sexta, o padre, na quinta e na sexta, o padre Marcelino e o padre Paulo estão atendendo. Eu atendo mais na terça e na quarta-feira. Eu atendo aqui, principalmente na quaresma, estou sempre aqui atendendo a qualquer pessoa que vem, não só aqui da paróquia, mas de qualquer lugar que venha querendo confessar, porque às vezes os padres, no seu correria, não tem tempo de atender confissões, né, gente? É tempo da gente procurar meditar, ver como é que nós estamos gastando os bens de Deus e voltar para o nosso Pai. E aí os padres devem estar, porque Deus nos deu esse poder. Eu não sei como agradeço a Deus para ter me dado esse poder de perdoar pecados. Os pecados que vocês perdoar serão perdoados, que vocês reter serão retidos. É uma missão muito importante que Deus nos deu de perdoar os pecados. Agora, nesse tempo da quaresma, é tempo da gente procurar a confissão, pedir perdão a Deus, procurar um padre, que é por determinação. Não é que o padre é melhor do que os outros, também é pecador. O padre também, eu também agora na quaresma, é tempo que eu procuro também a minha confissão. A gente atende, mas a gente sabe que também é pecador, né? Mas Deus deu esse poder para os padres para perdoar os pecados, e a gente faz isso com muito prazer, com muita humildade também, sabendo que é Deus que está perdoando, só está usando, nos usando para perdoar nossos irmãos e irmãs. Então que a gente busque se arrepender, voltar para a casa do Pai, porque Ele está de braços abertos para nos receber quando nós queremos voltar. Mas Ele não vai atrás não, viu? Se a gente está sofrendo, está andando no caminho errado, Ele deixa, espera, está olhando lá no caminho. Minha filha vai voltar, meu filho vai voltar. E quando ele voltar, vou recebê-lo com muita alegria e muita festa na igreja. É mais festa por um pecador que se converte do que por 99 justos, que às vezes não precisam de conversão, nem se lembram de arrepender. Então, que a gente, hoje, na sexta-feira da quaresma, a gente procure a confissão. Terça e quarta eu atendo aqui em Baixo Guandu, né, na secretaria, e nas quinta e sexta o padre Marcelino e padre Paulo Barbosa estão aqui também para atender a comunidade, as pessoas que querem confessar, enfim, alguma coisa para tratar com os padres aqui da paróquia. Graças a Deus, sempre temos um padre aqui na secretaria para atender a comunidade. Chegamos ao final do nosso programa, agradecemos a cada uma, desejando amanhã, domingo, não é? Temos a Santa Missa, que também pode ser acompanhada pela rádio Nova Onda, também pelo YouTube. Aqueles que não podem ir à igreja, quem puder vai à igreja, quem não puder acompanhe pelo rádio. A nossa pregação domingo passado foi eu que celebrei, né? Mas no próximo domingo já é outro padre que vai celebrar, nem tenho aqui a programação desse mês. Mas, de qualquer forma, a missa é transmitida às 7 horas da manhã, todos os domingos. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez, e
desejando um bom fim de semana a cada uma de vocês, e que vocês possam servir a Deus e voltar para a casa do Pai, porque Ele está de braços abertos para nos perdoar, para nos amar e para dar roupa nova e fazer festa pela nossa conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tua igreja, Senhor, que canta com alegria, esta que busca o amor, vivencia